Fala galera, uma aula bem direto ao ponto para vocês sobre o Break e o Continue. Ou seja, duas ferramentas que a gente tem dentro do Python para a gente conseguir trabalhar dentro de estruturas de repetição. Então vamos devagar. Primeiro, o que são estruturas de repetição? É todo loop, todo código que você coloca para rodar em loop. Ou seja, um código que vai executar alguma coisa várias e várias vezes. E essas duas ferramentinhas que a gente tem dentro do Python, o Break e o Continue, são ferramentas que auxiliam a gente no controle dessas estruturas de repetição. No controle de quando a gente quer interromper, quando a gente quer pular alguma execução, coisas do tipo. Então o break ele vai servir justamente para a gente interromper um loop, acabar uma estrutura dessa de repetição, e o continue vai servir para a gente, digamos assim, pular uma das execuções. E eu vou mostrar exemplos práticos em cada um deles e mostrar uma aplicação que a gente faria de cada um deles na hora de analisar, por exemplo, uma base de dados. Então, bom, fica aqui comigo, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal porque ajuda a gente a chegar mais longe aí e esse vídeo aparecer para mais pessoas, e já faz download da base de dados de exemplo que vai ter aqui embaixo, que é essa base de dados que eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Com vendedores, vendas, loja e imposto, tá? Essa aqui é a base de dados, tem o link dela aqui embaixo, clica lá, faz o download, tá? E aí, aproveitando, vou deixar aqui embaixo também um mini curso de análise de dados para vocês, porque eu imagino que depois dessa aula aqui você vai querer se aprofundar um pouco mais em análise de dados. E aí eu vou deixar o mini curso aqui embaixo, tá? Bom, primeiro de tudo, tá? A base de dados que eu estou usando aqui é uma base de dados em Excel, tá? Mas é só para exemplo. Poderia ser um banco de dados em SQL, poderia ser uma base de dados que está online, poderia ser o que fosse. Baixa essa base daqui, faz o exemplo junto comigo igual, só para dar certinho, todos os resultados iguais, e depois você aplica isso para o que você quiser, tá? Segunda coisa, o editor de código que eu estou usando é o Jupyter, tá? Sempre que eu interajo, e você pode perceber isso aqui no canal, sempre que eu interajo Python com Excel, eu tendo a usar o Jupyter, porque o Jupyter ele já vem com Pandas instalado. Como ele já vem com Pandas instalado, a gente não precisa ficar fazendo a instalação aqui dentro. Se você quiser usar outro editor de códigos, você pode. Só que você vai ter problema de ter que instalar uns negócios que eu não vou precisar instalar. Então, se você pretende usar Python, por exemplo, para análise de dados, para coisas do tipo assim, envolvendo dados e bases de dados, eu imagino que você vai... Eu imagino não, eu tenho certeza que você vai precisar usar o Pandas, então eu recomendo que você use o Jupyter, tá? Caso você precise instalar, você vai ter que fazer um pip install do Pandas, um pip install do NumPy e um pip install do OpenPyXL, tá? Caso você não esteja usando o Jupyter, você vai precisar instalar esses três caras. Bom, vamos para o nosso exemplo. Primeiro de tudo, eu vou importar essa base de dados para o nosso código, que é uma base de dados onde a gente tem aqui as vendas dos nossos vendedores. E aí, esse arquivo está no mesmo local do meu código em Python. Então faça isso no seu caso também, deixe seu arquivo no mesmo local do código em Python. E aí eu vou chegar aqui e vou importar o Pandas, então import pandas ASPD. E o que é esse Pandas, né? O que é isso aqui que a gente está importando? Basicamente é um código que já está pronto, que já tem dentro do Python, né, instalado aqui, ou que você teve que instalar, que permite você trabalhar com base de dados, com análise de dados de uma forma eficiente e inteligente. E esse ASPD, ele é só um apelido que eu estou dando para o Pandas, para eu não ter que escrever Pandas o tempo todo. Ao invés de ter que escrever pandas, ponto, o que eu quero fazer com ele, eu vou escrever pd, ponto, o que eu quero fazer com ele. Beleza? Então é só para facilitar na hora de escrever. E aí, se você quer ler uma base de dados que está em Excel, olha lá, essa minha base aqui, ela chama vendedores.xlsx. Para você ler essa tabela, eu vou botar assim, ó, tabela, que vai ser uma variável no Python, onde eu vou armazenar as informações que estão dentro dessa tabela em Excel. Vai ser um PD, né, porque eu dei esse apelido aqui, PD. Se eu não tivesse dado apelido aqui, eu teria que escrever pandas, beleza? Ponto read Excel, porque eu estou lendo um arquivo Excel. Ah, Liri, se fosse um arquivo CSV, read CSV. Ah, Liri, se fosse um arquivo HTML, read HTML. E assim vai, tá? No meu caso aqui, é um arquivo Excel, então read Excel. E aqui dentro do parênteses você passa o nome do arquivo, que é vendedores.xlsx. Beleza? E repara o seguinte, é importante você passar a extensão do arquivo aqui dentro, ó. A extensão do arquivo xlsx é importante você passar aqui dentro. E também toma cuidado que se fosse um arquivo CSV, eu não usaria o read Excel, eu usaria read CSV. Então, apesar do Excel conseguir abrir arquivos CSV, CSV é uma coisa, Excel é outra coisa diferente. Beleza? E aí aqui, depois de pegar essa tabela, eu vou dar um display nessa tabela, que é a mesma coisa que você dá um print da tabela, tá? Então, se você não estiver usando o Jupyter, você vai usar o print. Se você estiver usando o Jupyter, você vai usar o display da tabela. É a mesma coisa, só que ela parece uma tabela mais bonitinha. E aí, se você reparar aqui agora, olha lá, essa aqui é a nossa tabela original. E aí, quais são os desafios que eu vou tentar resolver aqui dentro? Lembrando,
Nosso objetivo é ensinar a parte de loop, de break, de continue para vocês nessa aula. Então eu vou resolver esse desafio usando essas estruturas de repetição. Ah, Lira, mas eu sei outra forma de resolver. Tudo bem, mas não é o objetivo da aula. O objetivo da aula é te ensinar essas ferramentas com uma aplicação prática. Beleza, então vamos lá. Qual é o primeiro desafio que a gente vai ter aqui dentro dessa base de dados? O primeiro desafio é, imagina que eu quero saber se a gente bateu a meta ou não bateu a meta de vendas. E a minha meta de vendas é 30 mil. Aqui eu tenho uma coluna com as vendas de todos os vendedores, do Lira, da Júlia, da Amanda, da Alê, da Camila e assim vai. Então aqui eu tenho as vendas de todos os vendedores. E a minha meta de vendas era 30 mil. Eu quero saber se a gente conseguiu bater essa meta de vendas. O que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou criar um código que ele vai percorrer essa coluna de vendas e vai somando o valor de vendas de cada um desses caras. E aí vai verificar se essa soma vai ser maior do que 30 mil. Beleza? Então vamos construir esse código. Para cada venda que eu tenho dentro da coluna de vendas, como que eu escrevo isso? Eu vou escrever assim, ó. O meu faturamento, ele vai começar como zero. Concorda comigo? Antes de eu começar a analisar a minha tabela, o meu faturamento é zero. Não comecei a analisar a tabela. Aí depois eu vou somar 3.680, depois eu vou somar 5.301, depois eu vou somar 7.378, e aí eu vou somando e vejo no final se essa soma passou de 30 mil. Beleza? Então eu faço exatamente assim, ó, meu faturamento é zero, e aí escrevo aqui assim, ó, para cada venda dentro da coluna de vendas da minha tabela. Lira, o que é isso que você colocou aí? Vamos lá. Para você selecionar, aqui a gente importou uma tabela usando o Pandas. Para você selecionar uma coluna dessa tabela do Pandas, você faz assim, tabela entre colchete, o nome da coluna. Então tabela entre colchete e vendas, tá vendo? Entre colchete e vendas. Então isso daqui é a coluna vendas. Então, para cada valor que eu tenho dentro da coluna de vendas, para cada venda que eu tenho dentro da coluna de vendas, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, olha só. O meu faturamento vai ser o antigo valor de faturamento mais o valor de vendas. Concorda comigo? O antigo valor mais vendas. O antigo valor mais vendas. O antigo valor mais vendas. E aí no final desse for tudo aqui, no final dele analisar todas as colunas, eu consigo fazer essa comparação. Eu consigo chegar aqui e colocar assim, ó. Se o meu faturamento for maior do que 30 mil, o que eu vou fazer? Eu vou printar, vou exibir assim, ó. Batemos a meta. Beleza? Bem simples o nosso código. Se o faturamento for maior do que 30 mil, batemos a meta. E repara o seguinte, esse código, ele está executando fora desse for, porque ele não está com tab para dentro, tá vendo? Ó? Dentro do for são as coisas que tem um tab para dentro. Então, para cada venda dentro da minha tabela de vendas, eu tenho essa linha aqui, o cálculo do faturamento. Então, isso daqui, como ele está com um tab para dentro, ele está sendo executado várias e várias vezes. Está sendo executado para cada uma das vendas. Esse cara daqui, se ele tivesse com um tab para dentro também, eu ia fazer essa verificação a cada uma das vendas, mas não é o meu objetivo. Aqui eu estou somando primeiro todo mundo, e no final verificando se o faturamento passou de 30 mil. Se a gente rodar esse código, a gente vai ver que a gente bateu a meta, que o faturamento realmente passou de 30 mil. Só que, repara o seguinte, vamos lá. Acompanha comigo aqui, ó. Provavelmente, olha, 3.680 mais 5.301 mais 7.000 e tanto mais 6.000 e tanto. Cara, só somando esses 4 primeiros valores aqui, eu já sabia que eu tinha batido 30 mil. Só que esse meu for que está construído aqui, ele faz esse código, ele executa, ele vai continuando somando, independente do tamanho da minha tabela. Então, nesse nosso caso foi rápido, porque a gente tinha uma tabela de 8 linhas. Mas imagina uma tabela de 1 milhão de linhas e eu quero saber se a gente passou do valor de faturamento, do valor da meta. Se você passou do valor da meta na 4ª linha, você tem necessidade de continuar somando até o final? Não tem. Você pode interromper o seu loop em determinado momento. Então aqui, dentro do nosso código, aqui, eu vou fazer exatamente isso. Dentro do for, eu vou fazer essa verificação. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Se o faturamento já passou de 30 mil, o que eu quero fazer? Se o faturamento já passou de 30 mil, eu quero dizer que a gente bateu a meta. Então eu vou dizer que a gente bateu a meta, tá vendo? E além disso, além de dizer que a gente bateu a meta, aqui, repara, agora eu estou dentro do for. Então ele vai executar isso aqui para cada linha. Então ele vai executar esse código daqui e vai verificar. Já bateu a meta? Não. Então continua. Somou esse cara daqui. Já bateu a meta? Não. Então continua.
Vai continuar com esse cara daqui. Já bateu a meta? Não, então continua. Vai analisar esse cara aqui. Já bateu a meta? Não. E aí, assim que ele encontrar um cara, por exemplo, aqui, que a soma total bateu a meta, ele vai parar de analisar. Então, se o nosso código tiver, se a nossa tabela tiver 10 linhas, 1000 linhas, 1 milhão de linhas, ele vai sempre interromper antes. Ele não vai ficar analisando linha de forma inútil, tornando o nosso código mais lento, porque a gente agora vai querer interromper ele. Como que a gente vai interromper? Colocando um break. Então, o que você tem que ter sempre em mente é o seguinte: o que esse break faz? Quando esse break for executado, ele vai interromper o loop que está vindo antes dele. Então, repara, os tabs no Python, eles ajudam a gente a identificar quem que está dentro de quem. Então, olha só, esse break está dentro desse if. Esse if está dentro desse for. Então, esse break vai interromper o loop que ele está dentro. Qual é o primeiro loop que está aqui acima dele, que esse break aqui está dentro? É esse for. Então, ele vai interromper. Se eu tivesse, por exemplo, um outro for aqui, por exemplo, for in, só para colocar mesmo, só para mostrar para vocês, ó. For in range e tivesse isso aqui assim. Quem que esse break iria interromper? Esse break iria interromper esse for daqui. Por quê? Porque é só você pegar a linha dele e ir subindo, ó, voltando os tabs. Ó, voltei esse tab, voltei esse tab e encontrar um loop. Uma estrutura dessa de repetição. Ou um for ou um while. E esse break ele vai interromper esse cara daqui. Então, se a gente executar o código agora dessa maneira, você vai ver que o resultado final é o mesmo. Ele vai falar batemos a meta. Só que qual é a diferença? A diferença é que se eu não tivesse esse break daqui e esse if estivesse do lado de fora, esse meu loop ia ficar executando várias e várias e várias vezes. Quer ver? Olha só, vou mostrar as duas formas. Ó. Eu vou ter essa daqui, que eu vou printar aqui ó, um número 1 só para você ver quantas vezes ele está executando o código. Então, ó, ele executou o código, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de pausar, tá vendo? Agora, se esse if aqui tivesse do lado de fora, tivesse aqui assim, ó, do lado de fora, tá vendo? Sem o break, como a gente tinha feito ele inicialmente, olha quantas vezes ele ia executar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. E repara, 9 vezes, porque a nossa tabela só tem 9 itens, mas se fosse 1 milhão de itens, ele ia executar 1 milhão de vezes, quando ele só precisava ter executado 9 vezes. Quer ver outra aplicação importante disso? Recentemente saiu no canal aqui um vídeo em que eu ensino vocês a fazerem reconhecimento de face usando Python. E nesse vídeo você precisa criar uma estrutura de repetição para ele ficar lendo de forma constante, né? Ou seja, um loop para ele ler de forma constante a imagem da sua webcam. Você fala assim, ó, lê a imagem da webcam, lê a imagem da webcam, lê a imagem da webcam. E ele fica nesse loop lendo a imagem da webcam o tempo todo. Como que você faz para interromper, para falar para ele, olha, eu não quero mais que você leia a imagem do webcam, pausa o código para mim? Usando um break desse daqui. Justamente um break como esse que a gente colocou. Então o que o break faz é exatamente isso. O break ele interrompe o loop que está vindo aqui antes dele. Beleza? Agora vamos para o continue. O continue é um caso mais específico. O break vocês vão encontrar bastante assim, se vocês forem pesquisar código na internet e tudo mais. O continue vocês vão encontrar menos, mas também vão encontrar e também é muito útil. Então como é que ele funciona? O continue ele interrompe só uma única execução. Ele meio que pula um cara. É basicamente para isso. Pensa sempre assim. Ah, eu quero pular um cara. Você vai usar o continue. Então vamos analisar. Olha só. Digamos que foi implementado um imposto de 10% em cada uma dos valores aqui. Então agora eu quero conseguir calcular qual o valor de imposto, tá vendo? Eu quero preencher essa coluna de imposto com o valor de imposto de cada uma das vendas aqui dentro, tá? Então eu vou fazer a mesma estrutura. Para cada venda aqui dentro, eu vou descobrir qual é o imposto e vou colocar dentro daqui da coluna do imposto o valor do imposto. Só que, repara o seguinte, só que Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre, aprovou uma isenção do imposto. Então o que isso significa? Significa que eu quero preencher para todo mundo o imposto daqui, mas se for Porto Alegre, eu não quero preencher. Se for Porto Alegre, eu quero pular esse cara. Então vamos construir esse código daqui. Ó. Basicamente eu farei da seguinte maneira. Ó. For venda em tabela, coluna de vendas. E aí agora, repara o seguinte, como agora eu não quero só pegar o valor da coluna de vendas, eu vou querer pegar o valor da coluna de vendas, eu vou querer pegar o valor da coluna de loja, eu vou querer pegar o valor a coluna de imposto, eu vou pedir para o Python me dar também essa posição, tá vendo? Esse númerozinho que está aqui do lado, essa posição. Como que você faz isso? Assim, ó. For i
venda. Então, para índice, venda em enumerate, tabela vendas. Então, a única diferença que eu fiz aqui foi que eu coloquei esse i antes da venda e que eu coloquei esse tabela vendas dentro de um enumerate. O que vai acontecer quando você faz essa mudança? O que vai acontecer é o seguinte. Agora, essa variável venda vai ser o valor de cada uma das vendas. E essa variável i que a gente colocou aqui dentro, ela vai ser o i de índice. Vai ser o índice de cada um desses caras. 0, 1, 2, 3. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, o valor do imposto da coluna 0, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Tabela.loc, eu quero localizar na linha. Aí você passa sempre linha e coluna. Então, na linha I, na coluna de imposto. Então, quem é esse cara daqui? Ó? Eu estou localizando na tabela essa linha e esse imposto. Esse cara daqui, quando o meu I é igual a 0, esse cara é esse valor. Ó. I igual a 0, linha 0, coluna imposto. Quando meu I é igual a 4, coluna imposto é esse cara daqui. Então, esse izinho que eu coloquei foi só para a gente conseguir mexer em várias colunas da tabela ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, vamos fazer essas contas. Primeiro, o imposto é 10% sobre o valor de vendas. Então vou colocar aqui, ó, o imposto é 0,1, que é 10%. Beleza, mas quem é o meu valor de vendas? O meu valor de vendas é a variável venda. Então vou botar aqui agora assim, ó, o valor do imposto é imposto, que é 10%, vezes venda. Tá vendo? Imposto vezes venda, tá aqui. A gente não vai precisar ver qual é a região da loja, qual é a loja, né? Ou seja, qual é a cidade da loja. Então vou colocar aqui, logo no início mesmo, vou chegar aqui logo no início e colocar aqui, ó, cidade vai ser o meu tabela.loc, igual essa estrutura que a gente fez aqui, ó, tabela.loc, na linha I, qual coluna eu quero pegar? Na coluna loja, tá vendo? Coluna loja. E aí eu tenho a cidade, imposto, o valor do imposto. Agora eu quero preencher o valor do imposto nessa coluna de imposto. Então, mesma estrutura. Eu faço, ó, tabela.loc e coluna imposto vai ser igual ao valor de imposto. Beleza? Então tá lá, ó. Valor de imposto está sendo preenchido dentro dessa coluna. Repara a diferença, olha só. Se eu coloco cidade é igual a tabela loc, o que acontece? Né? O cara da esquerda sempre recebe o valor do cara que está na direita. Então a minha variável cidade, ela agora vai assumir o valor que está preenchido dentro dessa célula. Aqui eu estou fazendo um processo contrário. A minha célula vai assumir o valor do valor imposto. Então aqui eu estou preenchendo a minha célula daquela tabela com um valor e aqui eu estou pegando o valor da célula, beleza? Essa é a diferença. Então a ordem aqui no sinal de igual faz diferença no Python, beleza? Por isso que a gente lê esse sinal de igual como recebe. A variável vai receber o valor que está dentro da célula. A célula vai receber o valor que está dentro dessa variável, beleza? Só que repara o seguinte, esse processo que a gente está construindo aqui, a gente está construindo ele para todo mundo. Eu quero executar isso aqui para todo mundo? Não, eu quero pular Porto Alegre. Como que eu faço para pular Porto Alegre? Eu chego aqui e faço assim, ó. Se a minha cidade for igual a Porto Alegre, e repara, o igual de comparação no Python são dois sinais de igual. Então, igual de comparação é igual, igual, beleza? Então, se a minha cidade for igual a Porto Alegre, eu vou dar um contínuo. E o que esse contínuo vai fazer? O que o contínuo faz, basicamente, é o seguinte. Ele vai pular toda essa galera que está vindo embaixo dele, tá vendo? Então, é como se ele voltasse para o for direto, ignorando isso que está vindo aqui embaixo. Então, ele vai executar, ó. Para a primeira cidade, ele vai executar e vai preencher o imposto. Para a segunda cidade, ele vai executar e vai preencher o imposto. Para a terceira cidade, olha o que ele vai fazer. Ele vai ver, ó, cidade é igual a Porto Alegre. Se a cidade for igual a Porto Alegre, continue. Esse continue não é que ele continua aqui embaixo. Esse continue é que ele continua para a próxima repetição. Então ele vai pular a cidade de Porto Alegre e vai fazer o de baixo, que é São Paulo. Quer ver? Vamos rodar esse código aqui agora. E no final dele, vamos colocar para ele exibir a nossa tabela de novo. Ó, display a nossa tabela, que agora está editada, né? A gente editou a nossa tabela aqui. Olha lá, rodei. Olha lá a diferença. Ele preencheu todo mundo aqui no imposto, menos a cidade de Porto Alegre, que ele pulou a cidade de Porto Alegre. Beleza? Então o que o contínuo faz é isso. Ele volta para o for
pulando esses caras que estão aqui embaixo. Então é exatamente isso que o contínuo faz. Aí você pode se perguntar, Lira, mas pô, mal inútil esse contínuo. Eu poderia simplesmente ter chegado aqui e colocado assim: se a minha cidade é diferente de Porto Alegre, então executa esse meu código todo aqui. Poderia ter feito isso? Poderia. Ia funcionar igual? Nesse caso aqui, ia funcionar igual, não ia ter problema nenhum. Ué, então qual é a grande utilidade do contínuo? A grande utilidade aqui é o seguinte: o fato de eu poder colocar esse contínuo aqui, eu consigo tratar uma condição específica no início do meu for e não preciso garantir que todo esse meu código que está vindo embaixo aqui, que no caso foram 3 linhas de código só, estão dentro do if. Então, às vezes, na hora de você estruturar o seu código, é melhor você usar o contínuo do que você ficar colocando o seu código inteiro dentro de um if, dentro de outro. Porque imagina, se tivesse 3 condições, 4 condições, 5 condições diferentes, você ia ficar colocando um if dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de outro if, dentro de outro if, e o seu código inteiro dentro desse outro if? Não. Lá no início do seu for, você poderia ver todas as condições que vão fazer ele pular o seu código. Ah, se a cidade for Porto Alegre, se for não sei o que, se for não sei o que lá. Se essa for a situação, pula para a próxima repetição. Caso ele não pule, ele vai executar normalmente. Então o que esse contínuo faz, ele pula para a próxima repetição. Beleza? Uma ferramenta útil para você ter aí na mão. Tá? Então, galera, eu fiz essa aula com esse objetivo, com o objetivo de explicar para vocês como é que funcionavam essas duas estruturas, caso algum de vocês já tenha visto isso na internet, tenha ficado com dúvida. Eu sei que eu fiz uma aula bem lenta, vamos colocar assim, em termos de explicação do que é o break, do que é o contínuo, mas eu quis contextualizar bem, quis trazer um exemplo prático para vocês não saírem daqui perdidões e terem entendido de uma vez por todas o break e o contínuo. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se você curtiu, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Um grande abraço. Não esquece de deixar o like no vídeo, hein? Até a próxima.